Nessa aula de informática a gente vai resolver alguns exercícios para revisar o conteúdo visto em sala de aula. Dê uma olhadinha. Número 1. Informática é. Informática, essa primeira parte aqui, ó. Info, vem de informação. E informação é trabalhar, desculpa aí meus garranchos, mas é trabalhar com dados. Então vamos dar uma lida. A parte física do computador, isso é informática? Não, a parte física do computador se chama hardware, que a gente também já viu em sala de aula. São aquelas peças, aqueles componentes que ficam dentro ou fora do computador. Apenas o uso de software. Software são os programas. Quando você trabalha com informática, também trabalha o software. Porém, a questão está dizendo aqui, ó, que é apenas. Então, elimina a questão por causa do uso dessa palavrinha. Também usa software informática. A ciência que busca meios para aumentar a rapidez e a eficiência no tratamento de dados. Olha aqui a palavrinha que eu disse a vocês, ó, dados. Dados correspondem à informação, rapidez e eficiência. Então, a resposta correta é essa terceira opção aqui. E a quarta opção, só por desencargo de consciência, para a gente verificar onde é que está o erro, uma máquina que realiza o processamento dos dados. Se fosse só o processamento dos dados, poderia ser informática, mas ele está dizendo que é a máquina que realiza esse processamento. Essa máquina é o nosso computador, que a gente representa por PC, que eu já expliquei para vocês, que é computador pessoal em inglês. Então a resposta correta continua sendo a terceira opção, como eu já havia comentado. Certo, pessoal? Vamos à segunda questão. É o ser pensante do computador. É nele onde toda a operação lógica computacional é feita durante o processamento de dados. Estamos nos referindo ao... Veja, primeiro, ser pensante está entre aspas. Certo? Por que isso, professor? Porque não existe nenhum animal dentro do computador. Não vai ter peixinho, cachorrinho, nem tem nenhum cérebro. Então, isso é apenas uma figura de linguagem. É nele onde toda a operação lógica computacional... O que é isso? São os cálculos, são as comparações, são as operações que são feitas dentro do computador. É feita durante todo o processamento dos dados, ou seja, processamento da informação que a gente viu na questão 1. Então, eu estou me referindo a que parte de hardware. Agora eu já estou trabalhando com hardware, pessoal. Ou seja, eu estou trabalhando com uma peça, com uma parte do computador. E que parte é essa que faz toda a operação? Ela funciona como se fosse um cérebro do computador. Então, primeiro, é o mouse. O mouse, realmente, ele é um periférico, ele é um hardware. Mas ele não faz nada, ele não faz nenhuma conta. O mouse simplesmente serve para essa cruzinha que eu estou apontando aqui para vocês. O mouse tem a função dessa canetinha aqui que eu estou apontando para vocês. O monitor também não faz nada. O monitor apenas está mostrando para mim as informações que eu estou processando no momento. No caso aqui, vídeo. É através do monitor ou de uma tela de TV ou ainda do monitor de um celular que você está vendo essa aula. Mas ele não faz processamento nenhum. O monitor por si só exibe. O processador, o microprocessador é justamente a pecinha do computador mais importante, é aquela que equivale ao cérebro do computador. É ele que faz todo o processo e depois sai distribuindo para as demais partes. Disco rígido, ou HD, como a gente chama, também está errado. Por quê, pessoal? Porque o disco rígido é uma parte da memória, é a parte da memória que fica dentro do computador, que serve apenas para armazenar todos os seus dados. Então, suas músicas, seus filmes, essa aula, se você quiser guardar, vai estar tudo dentro aqui do HD do computador. Correto, pessoal? Vamos à terceira questão. Terceira e última questão. Os dispositivos de entrada e saída... O que é isso, pessoal? Dispositivo de entrada e saída, OES. Entrada, aquele que fornece dados para o computador. Os dados estão entrando no computador. E saída, o próprio nome já diz, os dados estão saindo do computador. Geralmente,
o resultado. É o resultado que você quer. Ah, você quer uma foto, você quer uma música, então tudo isso é saída. Geralmente, a gente usa o computador para ter uma saída. São equipamentos que identificam fisicamente a função de entrada e saída do computador. Eu já falei. Dos dispositivos seguintes, aquele que possui somente a função de entrada, eu quero aqui o dispositivo que só tem entrada de dados e não saída, pessoal. É melhor representado por, lembrando que essa é uma questão, novamente, de hardware, são as peças. É aquele dispositivo que fica dentro ou fora. A gente viu aí na questão número 2 o processador ficava dentro. Esse aqui possivelmente vai ficar fora. Plotadores, plotter. Professor, nunca vi isso. Não sei o que é um plotter. Geralmente se chama de plotter. Sabe? Quem trabalha com gráfica sabe o que é isso. Eu vou explicar rapidamente para você aqui o que é um plotter. Uma impressora, quando você quer imprimir uma folha dessas pequenininha de um trabalho de sala, você usa uma impressora. Certo, pessoal? Que é aquela folhinha pequena. Agora imagine que essas gráficas elas têm que imprimir um mapa, elas têm que imprimir banner. Você lembra da Feira de Ciência? Tem que imprimir um banner, tem que imprimir parte de um outdoor. Então a impressora fica muito pequena. Imagina imprimir um outdoor com impressora, haja folha. Então eles usam grandes impressoras. Essas grandes impressoras são chamadas de plotter. Então quando você viu o nome plotter, você pode aprender assim, a impressora grande. Eu vou estar colocando aí a foto para você dar uma olhada, certo? Isso é um plotter. Então, um plotter serve para quê? Para sair dados. Eu estou perguntando aqui de entrada, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Entrada. E o plotter ou impressora é de saída, então, resposta errada. Monitores touchscreen. Seria a resposta correta, ah, professor. O monitor touchscreen, ele também deixa entrar dados. Como assim? Monitor. Estou tocando aqui no monitor, professor, não entra nada. Sim, porque seu monitor não é touchscreen. Para você lembrar o que é um monitor touchscreen, ou sensível ao toque, você lembra do seu celular, lembra do seu tablet, ou ainda aquele que todo mundo utiliza, um caixa de banco. Um caixa de banco tem monitor touchscreen. Você toca lá e resolve seus dados. Então é um monitor que exibe, então ele é de saída, mas também deixa entrar os dados. Quais são os dados? Tudo que você tocar. Então, o monitor touchscreen ele é de saída e de entrada. E a questão está pedindo somente, olha a palavrinha aqui, pessoal, somente de entrada. Então, vamos para cá. Está errado também, monitor. DVD. Ele pode ser também de entrada. Certo, pessoal? Saída e entrada, porque ele pode ser regravado. E, por último, o scanner. Professor, de novo, assim como plotter, eu não sei o que é um scanner. Scanner, gente, é simplesmente você tem um documento, seu pai está aí com a certidão de nascimento, ou uma carteira de identidade e quer passar para o computador. Então você coloca no scanner, ele faz a leitura e joga para o computador. Veja, ele faz a leitura e joga. Então, do scanner está saindo para o computador. Então o scanner é um dispositivo de entrada. E no scanner não sai nada. Professor, mas aqui eu tenho uma multifuncional, professor, que ele também é impressora. A questão não está falando aquelas impressoras que são multifuncionais, que é scanner e impressora. Está falando só do scanner, só do dispositivo que faz a leitura. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é scanner. Pronto, pessoal. Então, a gente conheceu um pouco mais a respeito de informática e de hardware e software que a gente tinha visto. Nas próximas aulas, a gente vai estar trabalhando com o Windows. E agora, para encerrar a aula, eu gostaria de dar 2 dicas de entretenimento para você nessa quarentena, que estão aqui no YouTube. A primeira é Donald de um País da Matemática, que mostra Donald numa aventura que dá muitas referências ao que você vê em sala de aula. A relação da matemática com a música, certo? Você vê um pouco de quem foi Pitágoras, vê a relação da matemática com o próprio ser humano e por aí vai. Uma aventurazinha bem interessante, dublada aqui mesmo no YouTube. A segunda, também aqui no YouTube, é Cobra Kai, que é uma série que você vai juntar você e sua família, porque seu pai deve lembrar quem foi Daniel San, deve lembrar que ele lutou contra Johnny. Então essa série mostra o que aconteceu com eles, os 2 atores originais, o que aconteceu com eles vários anos depois. Certo que Daniel se tornou alguém bem sucedido, Johnny se tornou um perdedor, e depois eles se encontram novamente e vão lutar de novo, e também tem um embate entre os filhos. Então é uma série muito boa para você rever em família.
A série já vai na segunda temporada e vai ser lançada a terceira. Então fica a dica aí para você também ficar com entretenimento nessa quarentena, certo? Até a próxima aula, pessoal.